Olá, meus alunos, bom dia! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre as crianças do Brasil e do mundo, certo? A forma das crianças brincarem, como é diferente, certo? Aí vai depender de qual é a localidade que cada criança mora. Então, a partir disso, né, a gente vai perceber que há diferentes brincadeiras ao redor do mundo, né? E cada um se diverte como a cultura local onde a pessoa mora, certo? A gente hoje vai olhar no livro de história na página 36, se vocês puderem abrir o livro, certo? Para dar uma olhadinha a respeito desse assunto, certo? A gente já sabe que o mundo é cheio de criança, certo? Em qualquer lugar que nós formos, nós vamos ver crianças de diversos lugares, de diversas formas, tá certo? Então, mas essas crianças, elas não vão ser iguais às outras crianças, né? A forma dela viver, dela se alimentar, tá certo? Dela estudar é diferente uma das outras, certo? Então eu vou perguntar uma coisa para vocês. Será que todas as crianças, elas se comportam e brincam como você? Pois bem, é isso mesmo. Não mesmo, porque cada criança tem a sua cultura, cada local, né? A gente aprende uma forma de brincar diferente. Se a gente for pensar, lembrar dos nossos pais, como eles brincavam, então a brincadeira dos nossos pais eram diferentes das brincadeiras que vocês brincam hoje, certo? Então, isso vai acontecer também neste momento com a brincadeira de vocês e de outras crianças de outros lugares, tá certo? Será que o costume, né? E as histórias de vida, elas são parecidas com os seus, né? Isso é o que o texto está perguntando. E o que é costume, tia? Costume é um conjunto de práticas próprias de uma pessoa ou de um grupo, né? Aquele grupo tem o costume de fazer isso, né? De exercitar certo tipo de brincadeira. Então, ali é um costume. Ah, eu gosto de brincar de pular corda. É um costume que vocês têm. Eu já, tia, todo dia eu brinco de bicicleta, ando de bicicleta, desculpa. Então, isso é um costume que você já tem, certo? Então, são práticas, aquilo que eu faço com muita frequência, certo? Então, veja que a gente está aqui questionando sobre costumes, sobre comportamentos, sobre brincadeiras, certo? Então, nenhum desses tipos de, de abordagem que nós estamos falando aqui, nem brincadeira, nem comportamento, nem costumes, são iguais em todas as crianças, certo? Então, elas vão ser bem diferentes uma das outras, tá certo? Se vocês forem atentarem, tiverem com o livro aí, vocês vão olhar e vão conhecer, olha, as crianças e as brincadeiras de lugares bem diferentes. Nós vamos observar a imagem aí, na página 36, e vamos ver que cada criança ela está brincando de algum tipo de brincadeira. Note que a fisionomia de cada criança é diferente, certo? Eu tenho criança índias aí, certo? Eu já tenho criança japonesa, que os olhos puxadinhos, ou chinesas, vai depender também do local. Tenho crianças de cor morena, talvez o país em que ela viva só tenha gente com cor da pele mais um pouquinho escura, que o local é a África, né? Geralmente, a maioria, né? Pode ser que esteja alguém com a pele mais clara, né? Mas assim, o que predomina, o que vai ver mais, né? É as pessoas mais de pele escura, certo? Veja a outra imagem. Tem crianças já
de diversas, né, cores. Isso vai mostrar que essa daqui é uma característica brasileira. Por quê? Porque nós temos diferentes raças, né? E as pessoas têm diferentes cores aqui no nosso país, certo? E também a gente tem a última ali que também tem aquela mistura. E pode ser que também que exista em outro país a maioria, né, de pele branca e só um de pele negra. Isso pode ser também que essa pessoa foi morar nesse outro país, certo? Então, a gente vai perceber que cada lugar é uma forma diferente de brincar, de viver. Vocês podem chegar e dizer aqui, tia, mas nessas brincadeiras que aparecem aqui na imagem, eu brinco com todas elas. Que bom! Mas, ou conheço todas elas, né? Pode ser isso também. Mas nem todos os lugares eles brincam dessa forma, certo? Nem todos os lugares as brincadeiras são as mesmas. A gente vai poder identificar algumas brincadeiras. Eu separei aqui algumas brincadeiras de algumas regiões do nosso país, né? Que eu nunca ouvi falar dessas brincadeiras, certo? Mas é que eles brincam de forma diferente da nossa, certo? Então a gente precisa compreender, entender os hábitos e os costumes que são diferentes, não são iguais de forma alguma, certo? Mas também existem brincadeiras que são semelhantes, ou seja, que são iguais. Eu posso brincar aqui como essa imagem aqui que vocês estão vendo. Assim como vocês disseram, tia, eu brinco dessas brincadeiras. Com certeza existem lugares que vão brincar de bola como vocês brincam, certo? Aqui, vamos dizer, nós moramos na região Nordeste, então a região Nordeste, vamos dizer que as crianças gostam muito de brincar de bola, de futebol, certo? Gostam muito de brincar de bicicleta. Então a gente vai lá vamos dizer, para a Índia, né? E a gente conhece, né, de falar, de livros, de pesquisa, que as crianças também de lá brincam de bicicleta, gostam de brincar de futebol. Então isso são semelhanças. Então, as crianças são diferentes uma das outras, sim, na sua forma física, certo? No seu modo de pensar, também a forma de estudar também são diferentes, mas elas também se parecem também. Lembra que eu coloquei uma atividade de duas crianças que que eram diferentes, né? eram crianças, né? O que era que tinham de semelhante entre elas? Eram crianças, certo? Mas qual era a diferença? Uma tinha a pele mais clara, outra tinha a pele mais morena. Uma tinha um cabelo mais loiro, outra tinha um cabelo mais escuro. Uma tinha os olhos mais claros, outra tinha os olhos mais escuros. Então, isso são diferenças, tanto de característica física, certo? Que a gente consegue ver e perceber através das fotos das crianças. E hoje nós estamos aprendendo as características, as diferenças também e as semelhanças das brincadeiras e das culturas que cada um vive em seu país ou em sua cidade, né? Que às vezes a brincadeira daqui, da cidade de Aracaju, é diferente da cidade da Bahia. Tem brincadeira na Bahia, que é um estado aqui vizinho ao nosso, certo? Mas é diferente da que a gente vive, tá certo? Então, tem crianças que brincam de bola em outros países? Tem. Isso vai me dizer que isso é uma semelhança, tá certo? Isso é uma igualdade de brincadeiras. Graças a Deus que as brincadeiras, elas conseguem, né, atravessar o mundo e alcançar outros lugares, né? A gente sabe que tem crianças que, infelizmente, não têm nem todos os recursos que vocês têm. Eu tive um pouco recurso, né? Eu tive bonecas, não tive tantas, não tive muitos brinquedos, não tive brinquedos assim de dizer de quebra-cabeça. Bicicleta eu não lembro se eu tive, eu acredito que não tive, não lembro, tá gente? Eu não lembro.
Então, isso vai depender muito das condições financeiras de cada família, certo? E a partir daí ela consegue poder proporcionar para vocês, tá certo? Diferentes formas de brincar, certo? E aí eu separei aqui algumas brincadeiras, né? Alguns hábitos da população. Não, primeiro vamos para as brincadeiras, para eu não misturar aqui. Algumas brincadeiras do nosso país mesmo, mas que diferenciam. Então, é diferente a forma de brincar. Na região norte, né? A gente conhece, a gente brinca, certo? Que é a amarelinha. Essa é uma brincadeira que a gente conhece. Mas é típico de lá. Então, lá eles geralmente brincam de amarelinha. E outra brincadeira que tem é o buraco. Talvez vocês não conheçam, né? Tá vendo? O que é que eles fazem? Na terra, né? Eles cavam um buraquinho, né? É como se fosse bola de gude aqui. E eles usam uma fruta, eu acho que é tucumã, uma bolinha assim, e eles acabam brincando na terra com a tucumã. Veja que diferença. Aqui eu já vi essa brincadeira, já brinquei, mas com bolinha de gude, né? Uma bolinha feita de vidro assim, pequenininha, que vem no centro da cidade. A gente abre um buraquinho e vai jogando a bolinha de gude para cair dentro desse buraco. Então, veja que há um pouquinho de diferença em diferentes regiões, tanto no material como na forma de brincar, certo? Na região nordeste, que é a região que a gente mora, pasmem para ouvir isso. Eu nunca, de trem maluco, eu nunca vi essa brincadeira. E olha que a gente mora na região nordeste e eu nunca vi essa brincadeira de trem maluco. As crianças juntam-se de duas em duas, vai andando, né, conforme a música vai tocando, então eles vão andando e vão fazendo movimentos com as mãos. Sobe, desce, abaixa, tal, levanta. Então, para mim é uma surpresa ver, ter essa brincadeira aqui na nossa região, que é o Nordeste, que eu não sabia, certo? O Centro-Oeste, ele vai brincar de balanço, né? Não, de balança a caixão. Eu não consegui muito bem entender essa brincadeira para passar para vocês, certo? No Sudeste, esse é idêntico ao nosso que a gente brinca aqui. Coelho sai da toca, né? Eu não sei se eu já brinquei com vocês, mas o ano passado, quem foi meu aluno, sabe que eu brinquei de coelho na toca. Eu gosto de brincar de coelho na toca com meus alunos, né? Que é uma brincadeira muito divertida, certo? É muito engraçado. A gente faz, né? Cria uma casinha entre eu e a outra pessoa e tem uma criança que tem que entrar dentro da toca. A princípio todo mundo fica fora, certo? E vai sempre sobrar uma criança fora. E aí quando a gente fala coelho na toca, todo mundo corre para o coelhinho, né? Que supostamente são as crianças, corre para a toca para ficar protegido ali na toca. E aí sempre sobra alguém, isso é muito divertido, muito engraçado, né? Mas quando a gente retornar, a gente pode sim brincar de coelhinho na toca, viu? E a região sul, gente, a região lá do frio, lá de baixo, né? Do nosso país, que tem poucas cidades, eles gostam muito de brincar de taco, né? Pega um pedaço de pau, pega uma bolinha, tá, joga e a pessoa do outro lado faz a mesma movimentação. Pega a bolinha e joga para o lado de cá. Isso é o taco, tá bom? Então veja que até no nosso país a gente conhece brincadeiras diferentes da que a gente está acostumado a brincar, certo? Gente, para falar também sobre aqui alguns hábitos, né? A gente mora em um país que a gente ainda existe, que ainda, graças a Deus, ainda tem índio. Os índios ainda moram no nosso país, né? Quando os portugueses chegaram aqui, os índios já estavam no nosso país. Então, eles eram donos da terra naquela época e até hoje a gente conhece, né, alguns lugares que ainda
tem predominância dos índios, então a gente vai ver, entendam, moram no nosso país, tem costumes e brincadeiras diferentes que a nossa, certo? A gente precisa respeitar o índio, né? Eles têm uma forma diferente deles viverem, tá certo? Da nossa, mas nós precisamos respeitá-lo. Minha avó era descendente de Índia. Olha só, tá vendo? Minha avó era negra, os cabelos bem bonzinhos, bem liso. Era índia mesmo, descendente de Índia. Os parentes delas antepassados eram índios, né? Eu só não tive a sorte de sair os cabelos iguais a da minha avó, nem a cor da minha avó, tá? Porque aí já faz parte, né, de forma diferente, né? Eu fiquei mais parecida com a minha mãe e a minha avó, eu falo a minha avó, né, descendente de índio, que era da parte do meu pai, certo? Então a gente vai conhecer alguns hábitos de forma diferente que a gente vive, certo? Eu separei algumas semelhanças, a gente já sabe, semelhanças é aquilo que se parecem, gente, certo? Semelhança. Se parecem, são iguais, semelhança. As crianças de lá, né, indígenas, gostam muito de ouvir música como a gente ouve, né? A forma de dançar é diferente, claro, tá? Mas assim, elas amam ouvir música. Quando elas ouvem música, elas, né, vai no ritmo delas, que talvez seja difícil. Hoje pode ser que esteja melhor, né? Vai depender muito de cada região onde tem índio, tá? Mas eles não deixam de permanecer com a sua cultura, daquilo que eles foram criados, da forma que eles, né, viveram, tá certo? Eles gostam de brincar de pedra, folhas, né? E a partir dali, galhos de árvores, e a partir dali eles criam a própria história. Veja que brincadeira diferente da de vocês, certo? E os índios moram aqui. Então são brincadeiras diferentes que a gente precisa entender e compreender a forma de cada um viver, certo? Eles gostam de brincar de água e terra. Eu sei que vocês gostam também, certo? Pode ser que seja uma semelhança muito boa. Pegam a água, mistura com a terra e faz aqueles bowling, cria, né? Eu já brinquei muito, cria boneco, vixe, meu Deus, que maravilha. Isso é uma das brincadeiras que eu mais gostava quando eu ia para o interior, na casa da minha avó. Isso era fantástico, eu brincava com meus primos. Muito bom, muito bom, muito bom. Então os índios também brincam como a gente, certo? E eles amam, gente. Amam brincar com os bichos, né? Quando tem os bichos próximos dele. Eles, né, se encantam com aquilo. A gente vê muita frequência. Eles não. Mas assim, quando eles veem os bichos, desculpa, eles se encantam com aquilo, né? Brincam, né? De uma forma, como acho que diferente da gente, mas que se assemelham, né? Nessas semelhanças. Quando a gente vê também um animalzinho, a gente começa, né, a querer a brincar, tá? A gente vai para as diferenças, o que é diferente, aquilo que não é igual, tá bom? Então, eles fazem dessa forma, a gente faz de uma forma diferente. Como eu disse para vocês, crianças em todo lugar é diferente, a sua cultura é diferente, a forma de viver é diferente. E como é que os índios vivem? E por que eles moram aqui é diferente? Porque eu expliquei para você que cada região tem a sua forma de viver, certo? Mas os índios, a gente sabe, já sabe que eles já estavam aqui no Brasil quando os portugueses chegaram, então eles já tinham os hábitos dele. E isso foi passando-se o tempo, certo? E eles permaneceram com essas atitudes, aquilo que eles já viviam, tá? Pode ser que tenha introduzido alguma da cultura portuguesa, né, que vieram para o Brasil, e aí se misturou com as culturas dele, mas eles permanecem ainda com as culturas que eles chegaram aqui, tá bom? As diferenças deles para nossa, vejam, eles se pintam o rosto, né,
Quando tem o Dia do Índio, que infelizmente a gente não pôde realizar esse ano, quando tem o Dia do Índio, a gente não pinta vocês saem tudo pintado, porque isso é uma característica do índio, né? Uma diferença do nosso. A gente já não se pinta, mas os índios, eles se pintam de uma forma natural. Isso é como se fosse no dia a dia dele. Todo dia ele vai lá, pega e pinta, né, o seu corpo, né? Constrói as roupas de penas, né? São diferentes também da gente. Coloca um monte de pulseira, de coisas que eles mesmos criam, tá certo? Então é uma diferença que a gente tem com relação ao índio. Outra coisa, eu achei isso fantástico. Apesar de também já conhecer um pouquinho, tá? Mas uma coisa muito importante passa para vocês. Para agradecer, gente, para agradecer, eles dançam em volta do alimento. Tem um alimento aqui no meio, então ele faz aquele giro todinho para agradecer o alimento. E como é que a gente agradece o alimento? Né? Às vezes a gente nem agradece, infelizmente. A gente tem que ser realista com relação a isso. Mas às vezes a gente nem agradece o alimento que Deus tem nos dado. E eles não. Eles agradecem. Eles têm uma semelhança com os africanos. O pessoal da África, meu Deus, eles são muito agradecidos. E faz dessa forma também. Dançam, agradecem. Então são coisas diferentes. Se vocês pudessem assistir algum vídeo de crianças da Índia ou da Índia, crianças da África, vão ver a diferença de cada um deles, que isso é importante, certo? E por fim, a língua do índio é diferente da nossa, certo? Existem várias línguas do índio, várias, diferentes da nossa, mas eles têm alguns desses índios que conseguem falar já a nossa língua, a língua portuguesa. Eles têm diversas línguas, a tupi, tupi-guarani, então tem várias línguas. Eu não sei falar, tá? As línguas indígenas, não consegui aprender, certo? A gente consegue aprender vivenciando com eles, né? Tendo o hábito de conversar com eles, com os índios. Mas aí eu não tenho. A minha avó, né? Ela falava já a língua portuguesa, já mesmo não falava a indígena. Então não tive muito contato para poder conhecer, né, a língua indígena, certo, gente? Espero que vocês tenham entendido, gostado da aula hoje, certo? Qualquer coisa vocês voltam o vídeo, observa lá o livro e vai entender um pouquinho também sobre esse assunto, certo? Eu vou deixar vocês hoje, certo? Amanhã nós estaremos de volta. Eita, gente, eu esqueci só de um detalhe. Mas isso é fácil, tá? Que tem na atividade de geografia. Desculpa, esqueci. Só sobre a família. Como é que você vai... como é que a gente vive com a família, mas é uma atividade muito simples. Vocês só vão, colocar o nome de quem faz parte da sua família. Quem é a sua família? Quem mora com você dentro da sua casa. Ali é sua família. E aí a minha avó? A sua avó torna-se já parente, né? A gente estuda dessa forma. Família é aquilo que vive, mora comigo dentro de casa. Se tem sua mãe, sua avó, seu pai, sua tia, seu tio, dentro da sua casa, então é sua família. Se só tem seu pai, sua mãe, você e seus irmãos, esses são seus familiares. Os demais que moram em outro lugar, certo? São seus parentes, tá bom? É a forma que a gente aprende, que os livros mostram pra gente ver essa diferença. Só de diferente isso nas atividades, tá? Mas qualquer dúvida, certo? Deixa lá um recadinho com o tio Jeito, com a tia Janete, que a gente consegue resolver isso, tá? Oi, um cheiro, né? Bom feriado para vocês amanhã. Fique com Deus. Amanhã é dia 11, né? Fique com Deus. Tudo de bom. Se cuide. Não esqueçam. Estudem. Um cheiro.